com as aulas gravadas, certo? Então, a ideia de hoje é mais fazer essa apresentação. As aulas síncronas ficarão lá no canal, as assíncronas também, mas eu atualizo no AVA. A experiência com o AVA ano passado não foi muito boa, acho que vocês devem ter sentido. Logo naquelas semanas de prova, né? O AVA caía, quando tem uma quantidade considerável de acessos, ou até qualquer momento que ele caía era complicado. E aí, só depois que eu tive essa ideia, um dos alunos deu a ideia de criar um link fixo, né, para os momentos síncronos. Como nossas aulas esse semestre são em dias, são em horários alternados, né, nos 2 dias, eu tentei aqui, mas eu não vi uma possibilidade de criar o mesmo link para 2 dias na semana em horários diferentes. Enfim, pode até existir, mas eu, na dúvida, criei dois links. Então, tá lá no Ava os 2 links com a possibilidade de para vocês acessarem, mesmo que o Ava caia. Eu pretendo ainda fazer um ambiente de sala de aula no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Não sei se vocês já tiveram algum professor nos últimos semestres com essa plataforma sendo usada, mas certamente é mais estável do que o Ava, e eu pretendo fazer esse semestre no caso de alguma queda, algum problema nesse sentido. Lá no site tem o nosso material, vou compartilhar com vocês aqui. Aqui no site tem o nosso material, com algumas listas de exercício, apresentação aqui dos slides, tem aqui também a parte de modelos, né, que para a segunda unidade, eu vou explicar para vocês essa parte aqui de modelos, e documentos de modelo, planilhas, o memorial de cálculo, né, aquelas descrições para um projeto elétrico e um próprio projeto aqui no AutoCAD para vocês usarem como base. Então, aqui tem um catálogo de luminárias que a gente vai usar na segunda unidade, enfim, tem aqui os principais materiais. Eu precisar atualizar alguma coisa, eu vou avisando a vocês do que foi atualizado. Mas quem quiser baixar aqui os slides já pode baixar para dar uma olhadinha, né? A gente vai usar o sistema da biblioteca, que é o CIB, tá? Para outra sigla, CIB, cib.fal.br, onde a gente tem nosso livro-texto. Aliás, eu nem lembro se ainda estava no semestre passado, só que caiu. Vamos ver se eles atualizaram aqui. Esse nosso sisteminha aqui, ele tem algumas deficiências. Ele tem algumas deficiências de procura, né, desses livros, desses e-books. No título, por causa dos acentos, ser cedilha. Deixa eu ver aqui pelo nome do autor, se aparece, não. Ele estava disponível, mas eu acho que não está mais, teve algum probleminha. Acho que ele não voltou ainda.
Não, voltou. Voltou. Não, não voltou. Quero o Hélio Creder. Mas esse daqui apareceu agora. Vamos ver como é esse daqui. É o mais recente, segunda edição. Tá. Mas, enfim, acho que todo mundo já teve acesso ao sistema de bibliotecas aqui, né, de livros, dos e-books da gente. Então, só recapitulando, enquanto ele vai mostrando aí, vocês devem entrar no site da cib.fal.br, depois virem aqui em serviços e consulta ao catálogo. Aí vai abrir essa página aqui, onde vocês vão, tipo de obra, e-book, e pesquisar aqui uma palavra-chave. Qual é o problema desse buscador aqui? É porque acentos, ó, por algum motivo, ele interpreta errado os acentos, às vezes engole uma letra, uma palavra inteira, ser cedilha também é problemático. Aí, geralmente, eu procuro pelo nome do autor, quando não tem acento, né? Que até o nome do autor, se tiver acento, ele bagunça. Ou alguma palavra-chave no meio aqui, prediais eu coloquei aqui, apareceu, enfim. Tem que fazer um rápido cadastro, né? Um login, mas eu acho que esse cadastro quem faz é a própria biblioteca, acho que vocês já devem ter esse login e senha. Esse daqui não está no nosso projeto como fonte, né? Esse livro aqui especificamente, mas todos os livros, deixa eu ver aqui o sumário dele. Eita, não tem disponível aqui nesse livro. Mas todos os livros de instalações elétricas prediais, eles, como a norma da gente está utilizando foi atualizada, a última atualização foi 2010, então, basicamente, todos os livros de instalações elétricas prediais, eles são baseados nessa norma. Então, é só uma forma diferente de falar da mesma norma, já que o livro é bem mais didático, né? Tem várias imagens, tem vários exemplos, e a norma, às vezes, o sequenciamento da norma, a interpretação é um pouco mais difícil do que o próprio livro em si. Então, a gente pode utilizar esse livro também aqui, mesmo a nossa principal bibliografia sendo o Hélio Creder. O Hélio Creder é o livro mais antigo, certo, de instalações, é a referência primordial para as instalações elétricas prediais no Brasil, certo? Então, já tem dezenas de edições. O professor Hélio Creder visitou a UFAL, ele já é falecido, né? Ele visitou a UFAL no início dos anos 2000, 2004, 2005. O professor aposentado nosso, o professor Antônio Nazaré, que trouxe o professor Hélio Creder para um ciclo de palestras, de eventos, enfim. E o professor Hélio Creder escreveu esse livro, acho que a primeira edição já tem até uma edição comemorativa com 50 anos acho que era 50 ou era 40 anos do livro. O Hélio Creder já aparece. Hélio Creder, instalações elétricas. Infelizmente a gente não tem ele digitalmente, mas a primeira edição, deixa eu ver se eu encontro aqui, não tem. Isso aqui é a 16ª edição já, mas enfim, a primeira edição já é bem antiga, ele vem sendo atualizado ao longo dos anos. Então, na biblioteca a gente tem várias unidades do Hélio Creder, né, mas infelizmente, mas também assim,
Não digo que foi eu que disse para vocês. Se vocês derem uma procuradinha, CREDA e PDF, vão encontrar sem maiores dificuldades esse livro do Hélio Creda na biblioteca. Mas, como eu disse, na internet, em PDF. Né? Mas, como eu disse para vocês, a ideia da gente é... Bom, todos os livros, eles têm, a princípio, as mesmas informações baseadas na norma, na 5410, certo? A norma 5410 é a principal norma das instalações elétricas prediais brasileiras, né? Então, é uma norma feita pela ABNT, e teve sua última, e vem sendo atualizada ao longo dos anos, como as normas como todas as normas da ABNT, quando demandam alguma atualização, algum NBR demanda alguma atualização, o pessoal da ABNT se reúne e avalia e realiza essa atualização. Então, bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros lá no site. Deixa eu ver aqui no site. Como o semestre passado essa disciplina foi ministrada para a turma de arquitetura, eu acabei adicionando esse capítulo 0 aqui, esse slide 0 aqui, para uma introdução às instalações elétricas, aos circuitos elétricos, já que lá eles não têm circuitos elétricos, né? Então, para dar uma base de lei de Ohm, de tensão, corrente, resistência, que lá eles não têm essa disciplina. Então, é necessário dar essa base inicial. Como vocês já passaram, né? Aqui na engenharia civil a gente passa antes pelos circuitos elétricos, antes de instalações, então a gente já começa aqui no capítulo 1, efetivamente. E começando aqui, pessoal, a gente tem até que atualizar, né? Já faz tempo que eu não estou... Pensei na UFAL lá em Delmiro Gouveia, vou atualizar esse site. Os slides aqui já estão mais atualizados. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, para vocês verem aqui a metadisciplina, vou tirar esse negócio aqui. Esse aqui também. Então, a gente vai ter, inicialmente, esses são os pontos que estão presentes no projeto pedagógico do curso, para a disciplina de teoria de instalações elétricas prediais, que a gente vai passar até por uma pequena mudança nesse título, né? Porque a gente já tem um laboratório já há alguns anos. Se, logicamente, estivéssemos em aulas presenciais, teríamos algumas aulas de laboratório. Então, onde vocês fariam ligações, emendas, ligariam lâmpadas com sensores, vários tipos de interruptores, ligariam tomadas, enfim, essa parte prática é extremamente importante para vocês entenderem efetivamente o caminho e os dispositivos em si, né? Ver como são os dispositivos elétricos usados nas instalações elétricas prediais. Mas aqui a gente vai ter o seguinte, né? Esses 8 pontos na disciplina, né? Que a gente vai passar por eles. Alguns mais uma introdução, algo mais superficial, outros a gente vai adentrar mais, certo? A primeira unidade, a gente vai até a parte
eles não estão necessariamente sequenciados aqui, certo? Não estão necessariamente sequenciados, mas a gente, na primeira unidade, vai falar um pouco, dar uma introdução geral ao sistema elétrico de potência, para que vocês entendam o caminho que a energia elétrica faz até as nossas casas. Depois a gente vai falar um pouco dessa parte aqui introdutória, né, de subestações, que fazem parte do sistema elétrico de potência. E posteriormente a gente vai entrar na norma em si, né, na parte de projetos de instalações elétricas de baixa tensão. Então, vocês vão entender um pouco essas denominações de baixa, média tensão, alta tensão, mas a gente vai focar na baixa tensão. E aí o que rege, a norma que rege é a 5410, a NBR 5410. Vou abrir a norma aqui para a gente discutir alguns pontos dessa norma, né? Todos os pontos da norma. Falando desde a parte de dimensionamento, então a gente vai ter que ter uma ideia, a parte de projeto de dimensionamento, né? A gente vai ter que ter uma ideia das dimensões da casa. Sim, outra coisa interessante da norma, né? A norma fala muito sobre todos os tipos de instalações elétricas, né? Então, vem desde uma residência, passando por comércios, indústrias, o que você quiser projetar uma instalação elétrica usando a norma, você pode fazer. Mas nosso objetivo aqui no curso vai ser fazer o dimensionamento de uma instalação residencial, certo? Por que uma instalação residencial? Porque até onde a atribuição de um engenheiro civil permite e também até onde há uma certa há características muito semelhantes entre edificações residenciais. Mesmo que em algumas eu tenha uma quantidade de equipamentos maior, uma diversidade maior de equipamentos ou dimensões maiores, mas mantém-se ali uma semelhança entre dimensões de cada ambiente, uso final, enfim, muito diferentemente do ramo industrial. O ramo industrial é cada indústria, cada setor é um mundo diferente, são os fios estão submetidos a agressões diferentes do ambiente, então industrial aqui não vai ser o foco, ou até comercial, o objetivo principal é residencial. Inclusive, algumas regras aqui encontradas na norma são voltadas à parte residencial. Então, a gente vai falar um pouco sobre o projeto em si, a gente vai ver que o projeto é baseado no projeto, na vista superior, né, na planta baixa do projeto arquitetônico. E aí, como na planta baixa você só tem aquela visão superior, a gente tem que usar algumas simbologias para identificar elementos que estão a alturas diferentes, certo? Como eu estou vendo de cima, estou vendo só uma representação aqui, então, se o elemento tiver, se for uma tomada, por exemplo, baixa, ou uma tomada média, ou uma tomada alta, ela tem que ter uma representação diferente, uma tomada da outra. Então, a gente vai ver as simbologias utilizadas, vamos falar depois sobre a parte de dimensionamentos. Então, dependendo da casa, dos cômodos, cada cômodo vai ter uma demanda específica sobre a parte elétrica em si, né? Então, a sala de estar vai ter uma demanda específica, uma garagem, um banheiro, vão ter outras, a cozinha, onde geralmente se concentra a maior quantidade de eletrodomésticos, vai ter uma demanda específica. Então, tem regras que diferenciam cada um dos cômodos, onde a gente vai ter um dimensionamento mínimo previsto na norma para cada um desses ambientes. Se você quiser colocar algo a mais, não tem problema, pode colocar, só não pode colocar abaixo do que a norma estipula
como mínimo para aquele espaço. E, por fim, a gente vai ter que fazer uma previsão, né, um detalhamento aqui e uma previsão orçamentária para o usuário final, o cliente final, né? Então, isso é parte que nunca pode estar muito distante do olhar do engenheiro. Não adianta você fazer o melhor projeto do mundo, mas ele seguindo as normas, mas que ele seja extremamente caro, ou desnecessariamente caro, né? Principalmente. Então, o projeto pode até sair, a execução de um projeto pode até sair cara, mas o problema é ela sair desnecessariamente cara. Aí você não está trazendo um benefício real para o seu cliente final, né? Então, a gente tem que fazer seguindo o que as normas estabelecem, mas também não gastando desnecessariamente. Então, isso é que é importante. A gente vai ver como algumas escolhas de projeto, de dimensionamento, podem afetar consideravelmente os custos. Eu passo 2 projetos para 2 alunos aqui, ambos seguem o que está na norma, mas um acaba sendo, aquele aluno pode ter escolhido, um dos alunos pode ter escolhido, ter feito melhores escolhas, de forma que a execução do seu projeto vai ficar bem mais barata do que o outro, né? Então, a gente vai ter algumas recomendações aqui importantes ao longo das aulas, vocês vão observar que não estão explícitos na norma, mas pela experiência, se você tomar essas escolhas, essas recomendações, vocês vão ver que acaba barateando o custo de implantação daquele projeto quando ele for realizado, certo? Então, essa escolha é importante, extremamente importante para o cliente final. Tentei passar por essas fases do projeto das instalações elétricas de baixa tensão, materiais elétricos utilizados, instalações elétricas de baixa tensão, também vão ser citados. A gente vai ver também, vou fazer uma atualizaçãozinha sobre a norma da Equatorial, que foi no ano passado, acho que foi no início do ano passado que ela foi atualizada. Então, a própria Equatorial, as próprias distribuidoras locais, né, a gente tem, cada estado tem pelo menos uma distribuidora, o estado de Alagoas tem uma exclusiva, né, na Paraíba tem 2 distribuidoras, dependendo do estado, pode ter uma ou mais distribuidoras, e essas distribuidoras criam suas próprias normas internas. Geralmente elas se conversam muito, são muito próximas uma das outras, mas às vezes tem uma pequena mudança, alguma adaptação para aquele estado específico, alguma flexibilização é permitida para as distribuidoras. Então, a gente tem algumas que não agridem a norma em momento nenhum, mas tem algumas exigências que as distribuidoras fazem que são um pouquinho diferentes uma das outras. Então, vai ser importante a gente abrir aqui o site da Equatorial, ver lá as normas voltadas às instalações elétricas de baixa tensão e estudá-las um pouco, certo? Enfim, vou falar um pouco de conservação de energia elétrica e eficiência energética, que são, inclusive, uma disciplina eletiva que eu oferto, eu e o professor Jobson, que são os professores da parte de eletricidade aqui do CETEC atualmente, ofertamos essa disciplina, a importância de utilizar de forma eficiente a energia. A gente está passando num momento difícil, né? Agora, nossas hidrelétricas estão com pouca água, os rios ali que alimentam essas hidrelétricas estão com pouca água e a gente está naquela bandeira vermelha, né? Na classe 2, ou seja, tem que estar pagando o mais caro possível de energia, e surgiu aí até um boato de possível racionamento de energia elétrica. Lembrando aí o início dos anos 2000, e que vocês não, certo, poucos são bem, deve ser uma faixa etária aqui mais bem jovem, né? Então,
faixa etária média, então poucos, talvez um ou outro tenha lido alguma coisa, visto alguma coisa, mas no início dos anos 2000 a gente teve um racionamento de energia, as empresas precisaram fazer em alguns momentos desligarem as suas produções, porque a gente estava muito dependente, muito mais do que hoje, dependente das hidrelétricas, e acabou que foi necessário isso daí, senão haveria um apagão geral no país, se não houvesse esse racionamento de energia. E os clientes residenciais foram estimulados a reduzir o seu consumo de energia também, substituindo lâmpadas por lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes por fluorescentes na época. E aos poucos as incandescentes foram saindo do mercado e hoje já são até proibidas, né, a sua comercialização. E depois surgiram as lâmpadas a LED mais recentemente, enfim. Mas aí começou a surgir essa maior preocupação com a eficiência energética devido à nossa dependência das chuvas, né? Então, e também houve uma diversificação da matriz energética, que é outra coisa que a gente vai falar também, que é extremamente importante, essa diversificação, porque se você depende de uma única fonte de energia elétrica, no momento que faltar, você fica sem, né? Então, a gente tinha uma dependência nos anos 2000 de quase mais de 80%, alguns anos chegando a quase 90% de fontes hidrelétricas. E essa dependência foi caindo ao longo dos anos com a inserção de eólicas, inicialmente de fontes térmicas, há uns 10 anos para cá, de fontes eólicas, e de uns 4, 5 anos para cá, de fontes solares fotovoltaicas. Então, a gente vem diversificando, mas isso é algo que é um pouco demorado, não dá para fazer do dia para a noite, uma substituição, uma ampliação do parque elétrico de um país tão grande como o Brasil. Demora, mas hoje a gente já depende bem menos do que dependia há 20 anos atrás da matriz energética, né, de fonte hidrelétrica. Hoje já está na faixa aí dos 65%, algo que já chegou a mais de 80%, na faixa dos 90% já. Mas ainda tem um longo caminho para depender cada vez menos, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre essa parte de matriz energética, eficiência energética. Depois a gente vai falar sobre o cálculo de demanda. A demanda é algo extremamente importante. A gente tem nos livros, né, algumas tabelas para o cálculo dessa demanda e também nas normas das distribuidoras, algumas tabelinhas sobre o cálculo de demanda. E basicamente a demanda é o seguinte, pessoal, na casa de vocês, se vocês pararem para contar aí, vocês vão ter diversas tomadas, vão ter diversos equipamentos eletrônicos, diversas lâmpadas, mas dificilmente na casa de vocês todas as tomadas e todas as lâmpadas estarão ligadas simultaneamente na potência máxima que eles foram dimensionados. Pode ser que, por exemplo, eu já morei aí em Maceió, quando cheguei em 2015, eu morava num kitnetzinho, um quarto e sala, né? E ali eu tinha um cômodo só que às vezes tinha ali banheiro, quarto e sala, às vezes estava tudo, sala, cozinha, né? Todas as lâmpadas estavam ligadas simultaneamente. Dependendo do tamanho do cômodo, às vezes você precisa ou deixa todas as lâmpadas ligadas simultaneamente, ou todas as tomadas com algum equipamento ligado ali. Mas só que a gente vai ver que os pontos de iluminação, eles são dimensionados para o pior caso. E qual é o pior caso? Quando você usa lâmpadas incandescentes. Então, na hora que a gente fizer o dimensionamento, a potência mínima para a iluminação vai ser voltada ali para a potência de uma lâmpada incandescente, que hoje nem comercializada mais devido à sua baixa eficiência. Então,
acaba que quando eu utilizo uma lâmpada LED, ao invés de uma lâmpada incandescente, eu estou utilizando ali apenas de 10 a 15% da potência daquela lâmpada, que aquela lâmpada incandescente utilizaria. Então, se é uma lâmpada se estava dimensionado um ponto de iluminação de 100 watts, e eu colocar uma lâmpada a LED, ela vai gastar ali 15 watts, ou vai gastar talvez até menos, certo? Dependendo da marca, dependendo do... Então, é uma queda considerável da potência. E aí, mesmo todas sendo utilizadas, elas não estão sendo utilizadas ao máximo. Então, prevendo isso, as distribuidoras e os livros, né, de instalações elétricas, eles, na hora de fazer o dimensionamento dos fios, eles demandam um cálculo de demanda, né? Eles dizem, não, você não precisa fazer a potência, o dimensionar uma casa para como se em algum momento fosse ligada 100% das potências em todas as tomadas simultaneamente, ou 100% da potência em todas as lâmpadas simultaneamente. Porque isso nunca vai ocorrer. Então, o que você deve fazer é dimensionar para aquela coincidência, né, de cargas ligadas simultaneamente. E essa coincidência de cargas ligadas simultaneamente é justamente a demanda. Então, foi feito um estudo aí histórico, né, baseado na coincidência efetiva de cargas ligadas simultaneamente em vários tipos de atividades, inclusive em indústrias, comércios e em residências também. Então, basicamente, o que as normas determinam é que quanto maior for a potência total de uma residência, né? Então, se eu somar lá a potência de todas as tomadas e todas as lâmpadas e der um valor muito grande, quanto maior for esse valor de potência instalada, menor a probabilidade de todos estarem ligados simultaneamente. Agora, se for uma potência bem pequenininha, como um kitnet ali, num quartinho só, é bem provável de todas as lâmpadas ou todas as tomadas estarem sendo ligadas simultaneamente, já que é uma quantidade menor. Então, esse fator de demanda é um fator percentual. Quanto maior for a carga, menor esse percentual. Quanto menor for a carga, maior, mais próximo dos 100% vai ser esse fator de demanda. Então, a gente vai aprender a utilizá-lo para não dimensionar desnecessariamente uma carga que nunca vai ser utilizada efetivamente. Aqui eu falei, né, subestações abaixadoras e elevadoras, logo no iniciozinho, quando falar da parte de matriz energética. E no finalzinho da disciplina, a gente vai falar, já no final da segunda unidade, a gente vai ter uma introdução ao projeto luminotécnico. Então, a 5410, no comecinho, a gente vai ver, ela prevê lá um número mínimo de potência de iluminação. Mas a preocupação da 5410 é na potência em si que aquela carga luminosa vai demandar. No final das contas, ela está preocupada com os fios que chegam em cada ponto de iluminação de uma residência. Já no projeto luminotécnico, a gente vai ter outras normas que vão se preocupar com a qualidade da iluminação daqueles ambientes. Então, cada ambiente tem uma demanda diferente, certo? Então, uma mesa cirúrgica no hospital tem uma demanda específica, já um escritório, uma sala de aula tem uma outra demanda, uma sala de jantar numa casa, num restaurante tem uma outra demanda. Então, cada ambiente vai ter uma demanda específica e nas normas elas preveem essas unidades, né, da chamada iluminância, que é uma das características luminotécnicas do ambiente, né? Então, a gente tem a iluminância, que é a quantidade de lux, a unidade é o lux, e com a iluminância a gente tem uma noção de quão o ambiente está mais ou menos iluminado ali, aquela superfície, por uma fonte que pode ser artificial, como as lâmpadas, ou natural, como o sol. E depois a gente vai ter uma introdução às descargas atmosféricas também,
a proteção contra as descargas atmosféricas. Então, teve uma atualização dessa norma. Eu vou até atualizar aqui no... Acho que já está... Vou ver aqui se já está atualizado no site, nesse finalzinho do... Então, a gente teve uma atualização dessa norma já há alguns anos. E vamos falar rapidamente, é mais uma introdução. Tem até uma eletiva aqui, que é só para essa parte de descargas atmosféricas, né, com os para-raios, a importância para proteger os circuitos elétricos, né, de descargas que podem ocorrer, como ocorrem os para-raios, é importante entender como as descargas ocorrem, é importante entender para entender também os mecanismos de proteção, né? E, por fim, vamos falar sobre o aterramento elétrico, que é algo extremamente importante nesse nosso novo padrão de tomadas. É obrigatório agora o uso desse terceiro pino, que é o pino do aterramento elétrico. Então, esse novo padrão de tomadas, ele ajudou muito na questão de segurança, tanto do próprio contato, né, como ele tem um afastamentozinho ali, o formato dele dificulta o contato do dedo de uma criança ou de uma pessoa que acaba encostando sem querer no metal ali do plug, quando ele já está adentrando na tomada. Além disso, o terceiro pino, ele obriga ali que toda tomada venha um condutor de aterramento. E o condutor de aterramento, ele vai nos equipamentos elétricos, né, que tem esse pinozinho no seu plug, esse condutor de aterramento acaba entrando em contato com esse plug dos equipamentos que tem esse pino e ele vai aterrar as carcaças, né, a parte externa dos equipamentos. Então, se você tem um computador, toda a parte externa do computador vai estar em contato com uma superfície, com a haste de aterramento que está localizada lá na sua casa, no seu prédio, enfim, com o sistema de aterramento da sua casa ou do seu prédio. Então, é extremamente importante ter esse condutor aterrado, né, chegando a todas as suas tomadas, para que os equipamentos que tenham já esse plug atualizado, eles permitam esse aterramento da carcaça e aí auxilie na eliminação, né, de possíveis choques elétricos que venham a ocorrer devido a alguma falha interna de motores elétricos, de equipamentos elétricos. Então, os equipamentos estão disponíveis a falhar em algum momento, uma isolação falhar, o equipamento balançou, ou alguma parte interna se soltou, e a parte energizada, né, a fase que a gente vai falar aqui, a parte energizada, o condutor positivo também é conhecido, né, a parte energizada, condutor de fase, ele entra em contato com a carcaça, a parte externa, né, às vezes metálica dos equipamentos, condutora, e você vai, encosta sem querer ali e sente um choque. Então, se essa carcaça estiver conectada à terra, estiver conectada ao aterramento, no momento em que houver esse contato, fase terra, o sistema de proteção elétrico ali da sua casa deve perceber essa fuga de corrente, né? E aí ele deve abrir o disjuntor, abrir o sistema, desligar a alimentação daquela sua instalação e você perceber que está havendo um problema ali e tentar identificar onde está o problema, certo? Então, o sistema de proteção é extremamente importante, o aterramento para o sistema de proteção é extremamente importante e a gente vai estudá-lo também, né? Aqui são os livros que estão lá na nossa bibliografia oficial, né, do projeto, certo? A gente tem o Hélio Creder. Pronto, esse daqui já é uma ediçãozinha bem antiga, já tem 40 anos aqui, foi uma edição comemorativa. Agora a gente já deve estar ou próximo ou já nos 50 anos já
da primeira edição do Hélio Credder. É o nosso principal livro. Aqui a gente tem o Sevelim Cavalim, da editora Érica. É um livro bom também, com muitas imagens, né? Eles investem muito em imagens de laboratório para que você entenda o caminho para fase, neutro, terra, chegando nas cargas. Aqui a gente tem o Nisquier, da LTC, que é um bom livro também de instalações elétricas, e o Cotrim também, que a gente tem várias edições dele na biblioteca. Na biblioteca a gente tem todos, mas em número de edições, eu acho que tem mais de 20 da Hélio Credder, tem vários da editora Érica também, e do Cotrim. Esse do Nisquier eu acho que eu não lembro de ver tanto quanto os outros, mas deve ter também esse daqui, esse da LTC. Mas, basicamente, se vocês observarem aqui, se a gente ver de pertinho, todos os livros aqui falam sobre a mesma norma que a NBR 5410. Todos eles. Se a gente der um zoom aqui, esse daqui vai estar citando a 50... Eita, porque não dá para ver. Mas aqui está falando que ele está usando a 5410. Esse daqui também, já vi que é a edição de 2008, da 5410, é porque eu peguei as imagens com baixa resolução. Mas todos eles vão falar sobre a 5410, que é a NBR que a gente utiliza. Certo? Todos. Esses primeiros slides estão lá no site. Vamos falar sobre avaliação, né? Daqui a pouquinho a gente tem a reunião do CETEC, a reunião do conselho, né, do CETEC, vou ter que participar, começa às 8h30. Mas sobre a avaliação, como é que a gente vai fazer a avaliação nesse semestre? A gente tem 2 ABs. Na primeira AB, eu vou passar uma série de exercícios para vocês. Tem acho que uns 3 ou 4 exercícios para vocês fazerem ao longo dessa nossa primeira unidade. E, além dos exercícios, tem uma prova, certo? Tem uma provinha que a gente vai fazer também, para vocês fazerem os desenhos, o projeto. A gente já sai da primeira unidade sabendo fazer a parte da planta baixa, né? A parte do projeto, do desenho em si. Então, termina a primeira unidade já fazendo o projeto, já definindo onde eu vou colocar, onde e o quantitativo de tomadas, de iluminação, de interruptores, de quadro de distribuição. Então, tudo isso daí vai ser já identificado na primeira unidade. A gente vai fazer os desenhos, utilizar as simbologias, passar os eletrodutos, que são as interligações entre esses dispositivos, colocar os fios que vão dentro dos eletrodutos, com a devida simbologia. Então, tudo isso daí vocês vão fazer já na primeira unidade. Então, isso daí, esses exercícios, vão ser em torno de 4 exercícios, e a prova, e a presença, né? Ao final das aulas, esse semestre, eu vou fazer uma chamada, certo? Então, início no final, não só no final, né? No início no final das aulas, eu vou fazer uma chamada. No momento síncrono, eu peço um esforço para vocês de estarem presentes, pessoal, certo? Não vão ser todos os dias, porque, enfim, acabou não sendo uma experiência tão boa no último semestre, mas pelo menos um dia por semana, em algumas semanas específicas, os 2, de presença no momento síncrono, certo? Então, vou colocar essa presença. Se você tiver alguma justificativa maior de trabalho, de doença, de outra demanda que tem uma comprovação, me manda, que eu entendo sem problema, mas tentem estar presentes. Nosso curso, ele é presencial, não está sendo porque, logicamente, a gente tem essas demandas, né? Mas
Os momentos síncronos, remotos, eu quero que vocês estejam presentes. Os momentos assíncronos, a gente vai sempre ter uma atividadezinha, sempre ter alguma coisa para ver se vocês assistiram mesmo, ver se vocês acompanharam mesmo aquela... Tem como eu ver também nas ferramentas do AVA, né? Se vocês assistiram tudo, fizeram toda aquela demanda específica. Então, na primeira unidade, a prova vai valer 80% da nota, vai valer 8. E essas atividades que vocês vão fazendo, junto com presença, tudo vai ter um peso ali que vai valer 2, certo? Na segunda unidade, eu vou considerar aqui o projeto, a gente vai fazer um projeto do início ao fim. E qual vai ser a casa, a residência que eu vou escolher? Vai ser em dupla, o projeto da segunda unidade. Então, quero que vocês utilizem vão escolher de um dos membros da dupla, né? Pode ser individual também, só não pode ser de trio, certo? Sempre tem alguém perguntando que quer ser de trio. Não tem essa dupla de 3, não. Ou é dupla, ou é individual, certo? Se ficar 3, já vai ficar ali uma demanda desequilibrada para alguém, certamente. É uma atividade que dá para ser feita sozinho, tranquilamente, como dá para ser feito em dupla também. Então, vocês vão escolher um projeto que vocês fizeram na disciplina lá de arquitetura. Então, vocês fizeram lá Casa Cubo, não sei, aqui eu sou lá na arquitetura fizeram, mas, enfim, é um projeto que tiver lá, preferencialmente com 2 pavimentos, vocês vão utilizar para fazer o projeto de instalações elétricas prediais, certo? O grande objetivo aqui, que a gente já vem conversando com os professores de disciplinas de projeto, é que vocês consigam sair do curso de engenharia civil fazendo projeto arquitetônico, fazendo o hidráulico, o hidrossanitário, fazendo elétrico, fazendo estrutural de uma casa simples, certo? De uma casa, não é de um prédio, um arranha-céu, não é de nada, é de uma residência que esteja ali numa superfície boa para fundação, para nada fora do padrão. Logicamente que no decorrer aí das disciplinas, no decorrer dos cursos e da vida profissional de vocês vão se deparar com situações específicas, que não tem como abordar 100% no período do curso aqui de formação de vocês. Mas o básico, aquilo mais comum de se encontrar no dia a dia, a gente aqui da Engenharia Civil quer que vocês tenham essa experiência aqui dentro, né? Então, fizeram já na disciplina de arquitetura o projeto arquitetônico, vamos pegar esse mesmo projeto arquitetônico, vamos fazer o projetinho elétrico dele, depois vamos fazer o hidrossanitário, depois vamos fazer o estrutural. O estrutural demora um pouquinho mais, né, que são várias disciplinas encadeadas, mas lá no finalzinho vão fazer também esse estrutural ou algum outro projeto similar, alguma outra casa similar, e fazer esse projeto estrutural, certo? Serem capazes, pelo menos, de fazerem esse de uma instalação básica, comum. Então é isso, é pegar esse projeto, foi feito lá na disciplina de arquitetura, vão me enviar com antecedência para que eu aprove ou não. Tem gente que quer fazer, encontra um projetinho ou faz uma coisinha muito simples e fica desproporcional ao que eu desejo e aos outros colegas. Aí eu digo, não, esse aí está muito simples, aí você vai fazer muito, não tem tantos desafios. Então, eu vou lhe passar, eu tenho, quem não tiver, a dupla que não tiver, pode me pedir que eu passo um projeto arquitetônico de algum aluno de turmas anteriores para vocês fazerem, certo? E esse projeto, do início ao fim, tendo ali o desenho em si, os dimensionamentos, né, de condutores, de disjuntores, que é a parte de proteção, dimensionamento de eletrodutos, previsão de aterramento, tudo feito ali do início ao fim, que a gente vai ver na disciplina, o memorial descritivo também, né, explicando, mostrando os quadros de carga, tudo, vou mostrar para vocês direitinho. Então, esse projeto vai valer 5 pontos, 50% da nota.
e o restante vai ser uma avaliaçãozinha com alguns tópicos que não dá para se cobrar no projeto, né, elétrico. Então, vão ter alguns tópicos da segunda unidade que a gente vai fazer essa avaliação. Então, é 50-50, provinha e projeto na segunda unidade, certo? Bem, pessoal, então, alguma dúvida, alguma questão sobre essa presença, sobre essa participação inicial? Sempre que termina esses momentos síncronos, eu guardo a gravação, coloco lá no YouTube e coloco o link lá no AVA, certo? Para quem não pôde assistir por algum motivo, não perder a aula. Esse primeiro encontro não vou fazer chamada, então, se alguém chegou atrasado, enfim, pode assistir a aula completa. E como vai estar lá no AVA também, os outros alunos que não puderam, aqui só tem quantos aqui? 14 alunos, né? 15 pessoas comigo. Então, acho que na turma a gente tem bem mais. A gente tem em torno de... Eu estou aqui... das instalações elétricas. Não tem tanto mais, não. Tem 16 alunos matriculados, então tem quase todo mundo aqui. Faltaram apenas 2 hoje. Sim, o projeto ele vai ser feito no CAD, certo? Alguns alunos fazem no Revit. Thalita perguntou aqui. Não tem problema, não. Mas no CAD, o objetivo, eu acho que vocês vão ter... A gente tem uma nova disciplina que vai ser ofertada a partir do próximo semestre, que a professora Aline criou, junto com a professora Marcele, e só falando sobre o BIM, né? E aí traz muitas vantagens. Eu queria que vocês aprendessem a brutalidade primeiro, né? O difícil, que o Revit ele já traz muitas, enfim, traz muitas vantagens já, né? De início, ele já faz ali a separação de materiais, até uma certa composição já de quadros de carga. Ele já traz uma série de vantagens. Eu quero que vocês aprendam a fazer até caso alguns alunos lá da arquitetura fizeram em Revit no semestre passado. E aí eles foram preenchendo ali, e às vezes não sabem bem o que está preenchendo, a parte de informação, que eles já pegaram. No Revit você pega às vezes um modelozinho, né, que já tem ali o encaixe, já vai alterando uma coisa e outra. Aí na hora que vai preenchendo ou setando algumas características, não sabe nem o que está mudando, e não tem esse poder ainda de entender que aquilo é fora do normal. Saber que um condutor com uma seção de 10 milímetros para iluminação é algo que não tem lógica de se colocar. Por aqueles números que ele foi setando ali, tinha lógica em algum momento para ele, mas no resultado final, você tem que saber que, eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro eletricista, mas se você está dimensionando ali um pilar, um colega meu lá de Delmiro Gouveia, né, que comentou comigo que ocorreu isso, o aluno tem que perceber que se ele está dimensionando lá um pilar de uma residência e deu ali uma composição de ferro de 95%, 97%, o aluno botou lá, ali não é mais um pilar de concreto, ali já é uma estrutura metálica com um reboquinho por fora, né? Então não é obrigado a ser um engenheiro civil com experiência para perceber que uma estrutura de concreto, você ter mais de 90% de ferro, ali não é mais um concreto, né? Mesma coisa na elétrica, se eu coloco um condutor extremamente grosso, eu coloco, enfim, você tem que ter essa percepção crítica que em algum momento teve algum engano. E o Revit é ótimo, tem vários outros softwares que são utilizados no auxílio do projetista. No caso, vocês podem ver aí os do AutoQI, né? Acho que não sei se já se depararam em algum momento com os softwares da AutoQI, que é uma empresa que só faz, aliás, só faz não, né? Mas é principalmente
softwares para engenharia no geral. Eles fazem para software para... Tem o Auto QI elétrica, tem o Auto QI do sanitário, tem o estrutural, tem... Enfim, tem um pacote de software só para projetos de engenharia. E ali é uma mão na roda enorme. Mas é importante que seja um passo posterior àquele à apresentação, porque ali você às vezes vai setar alguma coisa e ainda não tem, sem ter visto o básico ainda, né? Fazer quase na mão mesmo aqui. Não vou fazer na mão porque ainda é muito antigo, né? Ninguém faz mais projeto na mão, mas no AutoCAD hoje, que é uma ferramenta de projetos, mas são desenhos, não tem informação como no BIM ainda, que já é um avanço. É importante vocês fazerem para criar esse senso crítico, saberem mais ou menos o que está ali, né, apresentado, e depois, numa próxima etapa, fazerem BIM, depois, numa etapa subsequente, serem apresentados esses softwares que são até um pouco mais completos, os da AutoQI, o CAD Proj e outros concorrentes, que um projeto que na munheca, assim, fazendo só no AutoCAD, em planilha, você demoraria 2 dias para fazer, se dedicando ali os 2 dias inteiros, num CAD Proj, num AutoQI elétrica, que era um antigo Lumine, né? Vocês podem conhecer por Lumine o QI elétrica. Você faria em algumas horas, né? Ele automatiza várias decisões. Então, algumas dessas automações podem dar errado devido a alguma coisa e você acreditar que o software está certo e botar para frente. Então, é importante fazer na brutalidade inicialmente, depois a gente vai apresentando essas ferramentas que facilitam nossa vida, certo? Então, a princípio, no AutoCAD mesmo, e posteriormente a gente pode avaliar aí, apresentar alguma coisa em Revit também, ou quando chegar lá nessa disciplina, se alguém quiser fazer a seletiva, né, no próximo semestre, eu posso falar com a professora Marcela e ter alguma participação, enfim, para falar especificamente sobre o Revit. Mas é uma ferramenta muito boa. Eu tive um aluno de TCC há um ano atrás, mais ou menos, que fez todo um projeto em Revit, ficou um trabalho muito bom. Ele tem plugins que permitem aquela realidade aumentada. É um negócio muito interessante. Certamente mudou muito o uso, além dessa parte que eu acho até mais importante do que realidade aumentada, que é um chamariz, é um negócio muito bonito de se ver, mas o que o Revit faz, que muda muito, é a compatibilização dos projetos, que é uma fase muito chata na execução de obra. Aquele engenheiro de obra que recebe aqui que o engenheiro X fez o elétrico, o Y fez o estrutural e o Z fez o hidrossanitário, na hora que ele vai juntar tudo numa obra e fazer, e tem eletroduto cruzando viga, e tem parte do sanitário que não dá certo, e tem descida de tubulação, onde o arquiteto estava prevendo alguma coisa. Então, quando bate, mistura essas coisas, acaba que o Revit permite essa compatibilização de projeto. Ele observa quando alguma coisa não está, algum projeto está em desacordo com o outro e liga um alerta ali para que você analise. Você vai deixar desse jeito ou vai mudar de alguma forma. Então, isso é importante também. Talvez seja o mais importante para até otimizar o tempo de obra e não ter um retrabalho, não ter alguma decisão que é tomada no calor de uma obra ali, com prazos acabando, enfim, que pode não ser uma melhor decisão. Inclusive, o governo federal lançou acho que é esse ano, inclusive, 2021, que todo projeto para instalações, obras do governo federal tem que ser feito já no Revit, já para permitir essa compatibilização, visto a quantidade enorme de problemas que surgem na hora de execução de uma obra, né? Devido à compatibilidade de projetos. Então,
Isso daí, certamente, nos próximos... Já é uma realidade, né, hoje, essa exigência, de certa forma, mas vai virar uma obrigatoriedade aí, certamente, nos próximos anos. Então, é importantíssimo que vocês se capacitem também, quem quiser trabalhar com obras e projetos, nessa parte do Revit também. Mas ainda eu quero que vocês acredito que vocês estão um passo ainda anterior, um pouquinho, vamos fazer primeiro no CAD, depois a gente chega nessa próxima etapa. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Vou lá. Quem quiser também participar, né, na reunião. Luiz perguntou aí se vai ter uma data específica para a aula síncrona. É importante, eu acredito que seja importante, sim, Luiz. Acho que eu vou, na semana que vem, vamos manter na sexta, certo? Até porque no início da semana, e hoje, inclusive, eu estou com a demanda ainda não finalizei estou na coordenação atualmente, né, do curso de engenharia civil, ainda não finalizei os reajustes e ainda tem vagas remanescentes semana que vem. Então, deixando para sexta, para a semana que vem, é importante. Eu vou ver se eu deixo a gravação, faço a gravação nesse final de semana e disponibilizo para vocês. Mas a princípio nas sextas. Acho que é um dia mais tranquilo, porque no meio da semana correria, na coordenação. Mas eu sempre vou deixar um aviso antecipadamente, para o mais antecipadamente possível que eu possa, certo? Caso algum imprevisto ocorra. E esse final de semana eu devo fazer também já o nosso ambiente de estudo no Google Classroom também, porque eu tenho certeza que esse semestre, em algum momento, o AVA cai. E aí o AVA fora do ar, acaba que eu não consigo me comunicar com vocês com o tempo desejado, né? E aí eu vou tentar replicar as mesmas informações e tal, mas o AVA é bom ser usado também, mas a gente, infelizmente, não pode confiar 100% nele, né? É bom sempre ter uma segunda via ali para lançar informações. Bem, pessoal, por hoje era isso. Vou disponibilizar para vocês o link lá dessa aula de hoje, lá no AVA. Aí, durante o final de semana, eu vou fazer esse ambiente lá no Google Sala de Aula também. E na sexta a gente vai ter esse momento síncrono, e nessa semana, na terça, o momento, na verdade, quando vocês puderem, né, o momento assíncrono, mas assistam às nossas aulas de sexta, ok? Então, por hoje era isso, agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, vou colocar lá no site, no AVA, enfim, o contato do Gabriel, que é nosso monitor, e aí vocês já podem trocar alguma informação com ele, enfim, ao longo das aulas. Peço que não procurem o monitor só no momento de prova, como normalmente acontece. É importante que vocês procurem desde a parte de exercícios mais básicos, certo? Para não ter nenhum tipo de problema. E já irem fazer esse laço com ele. É muito bom ter um monitor na disciplina. Felizmente, na outra disciplina que eu ministro, não consegui um monitor. E aí, principalmente no momento remoto, dificulta muito para os alunos. Então, ter um monitor nessa fase remota é muito bom, então aproveitem. Estou tentando encontrar algum para eletrotécnica esse semestre, mas está bem difícil. Inclusive, se alguém quiser se candidatar, está mais do que convidado. Bem, pessoal, então por hoje era isso. Qualquer informação, meu e-mail está lá no site, ou pode mandar pelo AVA também, certo? E é isso. Tchau, tchau a todos. Bom dia e até a aula síncrona de vocês e no momento síncrono da sexta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia.